Há pouco mais de uma semana no comando do Fluminense, a Flusão TV traz para você, torcedor tricolor, uma matéria especial com o técnico Muricy Ramalho. Primeiramente, boas-vindas a você, Muricy, e essa vai ser a primeira de muitas matérias que faremos juntos. Para começar, acho que nada melhor do que falar de Campeonato Brasileiro, que já virou sua especialidade. Tricampeão pelo São Paulo, você já mostrou que entende como poucos da competição por pontos corridos. Então eu queria que você falasse para a gente qual o principal objetivo, assim, o principal desafio a ser enfrentado. Montar um grande elenco, dividir o trabalho em duas partes, já que esse ano tem Copa do Mundo. Bom, primeiro é um prazer falar com vocês e é uma honra, né, vir defender esse clube. O Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil porque, com certeza, pelo menos 10 times têm chance de ser campeão, sempre, né? Porque no Brasil é o único país que tem esse número de times que pode ser campeão. E a outra coisa é o tempo, né? É muito longo e realmente, se você não tem um bom planejamento, se você não tem uma boa logística e, principalmente, um bom plantel, você não consegue. Realmente é um campeonato dificílimo porque é longo, as distâncias no Brasil é complicada, você perde demais jogadores, né? Às vezes há interesse de outros times também, nossos jogadores. Então, com certeza, o planejamento ele é fundamental. Você falou de um bom plantel, né? Além de um elenco de qualidade, o que faz a diferença para ser campeão num campeonato de pontos corridos? Largar na frente, guardar fôlego para o final, porque, como você falou, é um campeonato muito longo, né? Ele é longo, mas por isso, mas você não pode deixar isso para depois, você tem que largar na frente, porque realmente é um campeonato que, como ele é longo, você tem que ter essa folga, né, no final, no momento que a sua equipe oscila, porque um campeonato de 6 meses é difícil uma equipe manter sempre o mesmo ritmo, ela vai oscilar um pouco. Então, se você tem uma gordurinha boa no começo, você pode usá-la no meio da competição ou no final da competição. E uma coisa importante nos jogadores é o fator psicológico. Tem que ter um time de jogadores que já foram campeões, jogadores que já estão acostumados a ganhar competições, que isso é fundamental no futebol, né? O ganhador, né? O ganhador faz a diferença. Então, nós estamos vendo realmente esse perfil de jogadores para trazer para o Fluminense. A paralisação para a Copa do Mundo, você acha que ajuda ou atrapalha? Você que foi campeão pelo São Paulo na última Copa do Mundo, né? Não, agora para mim vai ser bom, porque para mim conhecer melhor o elenco, os jogadores que vão chegar, para fazer um treinamento forte, uma mini pré-temporada já para o final da temporada. Então, para mim vai ser ótimo essa parada, porque dá para treinar melhor o time e conhecer melhor o plantel. Você acredita que essa é a melhor fórmula de disputa ou, como grande parte dos brasileiros, é fã de um bom mata-mata? Eu acho que é mais justa, né? É mais justa do que o mata-mata, que é o último mata-mata de 2002, por exemplo, que o Santos foi campeão. O Santos classificou na última rodada em 8º lugar. E aí pegou o primeiro, já eliminou logo o primeiro, foi indo e foi campeão. Então não acho que é justo isso. Eu acho que... E justamente o São Paulo, que fez a melhor campanha, foi eliminado na primeira mata-mata. Então não é uma coisa justa. Agora, é claro que o brasileiro é acostumado com mata-mata, porque é jogo de volta, é jogo lotado, né? Porque tem final. Eu, por exemplo, o primeiro campeonato que nós ganhamos em 2006, nós ganhamos com 5 rodadas de antecedência, então você também acaba um pouco, né, frustrando o torcedor nas últimas rodadas. Mas eu acho que mais justo, porque o time que se planeja melhor, não depende muito da sorte, depende realmente de um bom planejamento. O Fluminense estreia no Campeonato Brasileiro nesse fim de semana sem o Fred. Lógico que o time vai sentir a ausência dele, que é um líder dentro de campo e um dos principais atacantes do time. Mas como essa ausência pode ser administrada? Faz muita falta, é difícil administrar a falta de um talento, a falta de um goleador, é muito complicado. Claro que a gente, dentro das nossas possibilidades, a gente tenta fazer o melhor. Mas você, para substituir um craque como é o Fred, é muito complicado. E aí vai a parte coletiva que tem que melhorar para que a equipe dê resultado, né? Mas com certeza é uma falta muito grande. O São Paulo, nos 3 anos que conquistou o título brasileiro sob seu comando, tinha como uma das principais características o sistema defensivo muito sólido. E o Fluminense, quando deu aquela arrancada na reta final do ano passado, também conseguiu acertar a defesa com um sistema de 3 zagueiros. Nesse ano, algumas peças foram modificadas e o time passou a sofrer mais gols. Logo na sua chegada, a primeira mudança foi a volta do zagueiro Digão ao time titular. Essa é a sua principal preocupação? Eu acho que está sentindo um pouco, mas eu acho que é um todo, eu acho que é a parte coletiva. Às vezes não é só porque os 3 zagueiros estão lá, eu acho que às vezes você marcar um pouquinho mais adiantado facilita, a bola não chega tanto na defesa, entendeu? Que eu acho que foi o forte do Fluminense no final do ano passado, foi isso.
que a marcação era um pouco mais adiantada, então a defesa sofre menos, entendeu? Então não é o problema dos 3 zagueiros, não. Agora a volta do Digão é porque é um jogador que acabou muito bem um ano, jogador muito rápido, que hoje é importante demais a velocidade, e é um jogador que tem um grande futuro, e por isso que estou pondo para jogar. Você chega acompanhado do Tata, seu auxiliar técnico, e do Cláudio Grilo, responsável pela tecnologia esportiva. Como é o trabalho deles e como eles te ajudam diretamente? Bom, o Cláudio é o problema das imagens, né? Ele realmente filma os adversários, as características do adversário, a parte individual do adversário, monta a palestra no computador, toda essa coisa que hoje se usa demais, né, no futebol, essa é a parte dele, né? E o Tata é meu auxiliar já há alguns anos, nós estamos aí há 10 anos juntos, é outro que traz muitas informações, ajuda no treinamento. E é sempre aquele parceiro que você troca ideia, né? Porque às vezes você tem muita dúvida, né? Num time, você tem que ter alguém para trocar ideia. Às vezes o cara vê uma coisa diferente do que você está vendo. Ele fica lá em cima, na arquibancada, que vê melhor o jogo do que o treinador e te passa muitas informações. Então, nosso trabalho realmente é um trabalho que sempre deu certo, porque a gente também respeita muito, né? Cada um na sua parte, né? Cada um na sua área. Então, é um trabalho que está dando certo. Os números são uma constante no seu trabalho. Como você utiliza esses dados para montar os treinamentos e durante os jogos? Bom, é o scout, né? O famoso scout, por exemplo, número de passe errado. Então, se você tem um número de passe alto, né, errado, você com certeza na semana você tem que fazer o treinamento de passe para você melhorar isso, porque hoje é o primeiro fundamento do futebol, é o passe, né? Então, e o nosso time tem um pouco esse defeito, ou seja, nosso número de passe errado é muito alto e por isso a gente vai com certeza insistir muito no treinamento de passe errado. Aí você tem uma dificuldade de fazer gols, né? Você tem que treinar fundamento de fazer gols. Então claro, mas depende muito do relatório que você vai receber. Aí nesse relatório você vai ver o que o time tem que treinar. O Fluminense é um trabalho muito reconhecido em Xerém, conquistando títulos na base e revelando jogadores para o time profissional. Como você pretende observar esse trabalho e aproveitar esses novos talentos? Bom, em todo clube que eu passo, como a distância dos clubes, né, do centro de treinamento profissional e amador é muito longe, todos os clubes têm essa dificuldade, nunca é perto. Então, eu não posso ir, por exemplo, ao centro de treinamento da categoria de base, então toda semana eu trago os meninos para treinar comigo aqui. Então aí eu aproveito para observar os meninos, entendeu? E nisso eu tenho tirado bons jogadores, né? Porque, claro que a informação da base, o técnico da base é importante, mas o olho do treinador também é importante. Então, às vezes eu vejo uma coisa que ele não está vendo, mas mesmo assim eu troco informações, mas o que eu mais faço é isso. Toda semana vai vir ou juniores ou juvenil vai treinar com a gente aqui no profissional para que eu possa observar jogadores. Você já adaptou jogadores quando não pôde contar com reforços específicos. Foi assim no Inter com o Jorge Wagner e no São Paulo com o Souza. Você já reparou em alguém no Fluminense que pode suprir alguma carência do time, que pode ser aproveitado fora da sua posição de origem? Tem. A gente já percebe mesmo, porque já foi usado até pelo Cuca, que estava aqui, Marquinhos, que joga tanto de meia, joga de ala, joga de segundo volante, o Júlio César também joga também de meia. São jogadores que jogam em várias posições. Eu acho que no futebol de hoje tem que ter isso, mesmo porque a parte econômica, né? Pega demais, você não pode ter realmente 22 jogadores, né, da mesma qualidade. Então você tem que ter alguns jogadores que façam outras funções, para que no momento que o time perder, né, jogadores importantes, você pode utilizar. Você gosta de times que exibem um futebol rápido. Essa é a melhor maneira de fazer o Fluminense jogar? Eu acho que a velocidade hoje é a principal arma do adversário de um time de futebol, porque os times estão muito treinados para quando perder a bola, a recomposição é muito rápida. E se você não tem uma velocidade, você não surpreende ninguém, entendeu? Então hoje é fundamental a velocidade, então por isso que a gente tem que ter jogadores desse nível. Você já declarou que tem o hábito de conversar com os preparadores físicos para montar o treinamento, seja para tornar o time mais veloz ou jogar mais cadenciado. E o Fluminense nos últimos jogos tem apresentado 2 tempos bem distintos. Você já conversou com o Ronaldo Torres sobre isso? É uma coisa que já chamou sua atenção, que te preocupa de alguma forma? A gente vem observando mesmo, porque é pouco tempo que eu tenho que dar tempo para conhecer as condições do time, conhecer o trabalho, né, da comissão técnica, né? Uma coisa que a gente tem que ver é isso, a gente sente um pouquinho, né, a diferença, mas eu acho que com certeza com o tempo a gente vai se adaptando e vai melhorando e
e o time com certeza vai jogar os dois tempos iguais. Você sempre cita o Tele Santana, o Parreira e Rubens Minelli como 3 técnicos que sempre te serviram de muita inspiração, que te ensinaram muitas coisas. E 2 deles, coincidentemente ou não, têm profunda ligação com as Laranjeiras. Isso te inspira de alguma forma a chegada do Fluminense? Para mim é importante pelo lado do Tele, porque o Tele falava muito do Fluminense, né? Falava de quando ele jogava aqui, do tempo que ele jogava e ele falava com muita alegria, sabe? Falava até com emoção. Então isso me chamou muita atenção, né? E aí quando eu cheguei aqui eu lembrei muito dele, né? Porque ele falava com um carinho muito grande do Fluminense, né? E o Parreira também, eu trabalhei com o Parreira, né? É que esses 3 treinadores eu trabalhei muito tempo, né, com eles, entendeu? Então são 3 treinadores que eu aprendi muito, né? Porque você tem que observar para aprender alguma coisa. E eles falavam muito bem do Fluminense, com carinho, né? E isso aí é muito importante, você trabalhar num lugar que você gosta também, né? Você é um profissional, mas se você vir num lugar que você não gosta de estar, é difícil, entendeu? Então o Tele, quando falava do Fluminense, ele falava com muito carinho. Por falar num lugar que você gosta, você acabou de se apresentar, já tinha sido apresentado às Laranjeiras, mas deu uma passeada pelo Salão Nobre, conheceu um pouquinho mais a história do clube. O que você achou da sede? É muito legal pelo tempo, né? Nossa, isso aqui é uma história, né? Realmente a gente estava observando o tempo que foi construído, né? É uma coisa que impressiona por isso, né? Impressiona pelo tempo. Então a gente fica... Porque hoje está tudo modernizando, né? E as coisas antigas estão tirando. E aqui, pelo menos, o Fluminense está mantendo isso, está preservando, né? Isso aí eu achei muito bonito. Maurício, a nossa entrevista vai ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Boa sorte nessa trajetória que se inicia e que você continue seguindo os passos do Tele e do Parreira, agora fazendo história aqui no Fluminense, conquistando muitos títulos. Com certeza, a gente espera começar bem o Campeonato Brasileiro, que eu acho que é uma meta nossa, ou seja, a intenção de quando assumi o Fluminense, conversando com a diretoria, era essa. Não era só de participar no Brasileiro, era de tentar ganhar o título, e é o que nós vamos tentar. Obrigada.